Uma comunidade é construída pela sua história, amizade, esforço e, principalmente, pela cooperação. Esse espírito de cooperação, trazido do Japão e fortalecido no Brasil, fez crescer iniciativas que marcaram a presença da comunidade nipo-brasileira e sua aspiração de prosperar e contribuir ao desenvolvimento do país. Nesse ambiente, em 1955, foi fundada a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo. A entidade tem desempenhado um importante papel, promovendo a integração Brasil-Japão, desenvolvendo um intenso intercâmbio social e cultural entre os dois países. Ao completar 65 anos de fundação, representa a maior comunidade Nikkei fora do Japão e atua fortemente na preservação e divulgação da cultura japonesa no Brasil e da brasileira no Japão. Na sua sede, no bairro da Liberdade, em São Paulo, são realizados inúmeros eventos, celebrações, estudos. Isso torna a comunidade ainda mais unida e fortalece os laços de amizade e colaboração. Seja na biblioteca, no ginásio de esportes, no espaço cultural ou no grande auditório com capacidade para 1.100 pessoas, uma estrutura disponibilizada à sociedade. Também na sede está instalado um dos principais museus históricos de imigração japonesa do mundo. Inaugurado em 1978, recentemente passou por uma profunda modernização, com inserção de mais conteúdo e tecnologia de ponta, buscando proporcionar experiências ainda mais proveitosas aos visitantes. Preservar a história é um dos pilares de sustentação de uma comunidade. A entidade também é responsável pela manutenção do legado construído em 1954 pelo governo japonês, juntamente com a comunidade nipo-brasileira. Trata-se do Pavilhão Japonês, um patrimônio da arquitetura tradicional japonesa localizado no principal parque público do Brasil, o Ibirapuera. Ali o visitante conhecerá um dos raros pavilhões construídos no exterior a preservar suas características originais. Uma outra área de cerca de 600 mil metros quadrados, com parte coberta pela Mata Atlântica, também é mantida pelo Bunkyo, o Centro Esportivo Kokushikan Daigaku, em São Roque, doado à entidade em 1997. Além das estruturas construídas, o destaque são as centenas de pés de cerejeira, que anualmente atraem milhares de visitantes para o Festival das Cerejeiras. Na comemoração dos 110 anos da imigração japonesa em 2018, teve início a construção do pavilhão Kazuo Harazawa. As inúmeras ações desenvolvidas ao longo desses 65 anos têm sido possíveis graças à dedicação e comprometimento dos numerosos voluntários e à generosa contribuição de associados, empresas e entidades. O Bunkyo está cada vez mais empenhado em preservar o legado dos pioneiros imigrantes japoneses, transmitindo os valores éticos e culturais tanto para as gerações de descendentes como para os não-nikkeis interessados na cultura japonesa. Um dos propósitos da entidade é fortalecer a conexão entre o melhor do Brasil e do Japão, promovendo uma sociedade mais solidária e comprometida com o desenvolvimento sociocultural, com a visão de um sólido futuro.
Boa noite, pessoal. Em nome do NEB, Associação Nikkei Empreendedores do Brasil, e do Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, e com apoio do Consulado Geral do Japão em São Paulo, nós gostaríamos de agradecer muito a sua audiência. Meu nome é Mário Narita e eu estou juntamente aqui com a Sandra Hayashida, que vai me ajudar a conduzir esse webinar, A Criatividade Nikkei na Pandemia. Bom, basicamente, né, esse webinar é um tributo aos nossos antepassados, né, que se estabeleceram e prosperaram aqui no nosso querido Brasil, né, com muita determinação, perseverança e trabalho. Tá? E com esse mesmo ímpeto, nós estamos trazendo a trajetória de 8 empreendedores Nikkeis, né, que apesar do duro baque, duro golpe da pandemia, eles souberam se reerguer e se reinventar, tá? Assim como fizeram Di-chan, Ba-chan, To-chan e Ka-chan. Boa noite, Narita e pessoal. Eu sou a Sandra Hayashida. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e principalmente os nossos convidados que vão estar aqui presentes. Então, para vocês conhecerem um pouco eles, são o Alex Ozai, que é fundador da Ozai Com Yaoya Higienizados, o Alexandre Mick, proprietário do restaurante Cevicheria Peruana e do aplicativo Porto Gourmet, o César Yukio, chefe da Hanami Confeitaria, a Cristina Miura, cirurgiã dentista e idealizadora do Período Diária, o Leandro Yuamoto, médico fisiatra, a Lilian Ishidarai, que é fundadora do HackMed, e que é médica otorrinolaringologista, o Marcos Teruya, criador do grupo Compra e Venda, a Thelma Shiraishi, chefe e proprietária do restaurante Aizome, embaixadora da difusão da culinária japonesa, idealizadora do projeto social Água no Feijão, e o Walter Hiroshi, presidente da JUSESP. Bom, hoje temos exemplos, né, que não só no comércio, mas também na medicina, culinária, odontologia e até na comunicação hospitalar, no qual vocês verão a criatividade nos negócios desses talentosos Nikkeis e aos quais eu já gostaria de parabenizar. Então, no começo, como diz um dos participantes, né, ele achava que a pandemia ia durar 2 semanas, 3 semanas, tá? Mas só que o negócio foi piorando, daí começou a aparecer o medo, o desespero, a angústia, cortes e o fechar das portas. E durante a pandemia, nós estivemos impedidos de trabalhar. E aquilo que eu sempre amei fazer, que é a odontologia, a gente não pôde mais exercer. Quando a pandemia chegou e decretaram a quarentena, eu lembro de ter pensado que seriam 15, 20 dias bem difíceis, em que nós precisaríamos prender a respiração para conseguir sair do outro lado roxos, mas respirando. Quando eu percebi que esse período ia ser mais longo do que estava prevendo, foi a hora que bateu o desespero. E em março, eu peguei a chave desse imóvel que a gente está gravando hoje. É um imóvel pequeno, mas é um imóvel que eu precisava, né? Depois de 1 semana, o Dória anunciou a quarentena. E aí foi mais uma paulada. A gente teve que se reinventar mais uma vez. Gente, a pandemia pegou a gente assim em cheio, né? A gente inaugurou ano passado, dia 2 de dezembro, e logo em março, né, com praticamente aí 4 meses de trabalho, já veio a pandemia, né? E a gente ficou um pouco perdido no começo, né? A gente estava começando aqui todo um trabalho, né? A gente conseguiu ser nas principais publicações e 1 semana depois a gente teve que fechar as portas. Antes da pandemia, eu tinha vários planos de expansão, várias oportunidades, várias possibilidades de trabalho. Só que com a chegada de pandemia, como a minha área presencial envolve o atendimento, procedimento em pacientes, tudo isso acabou sendo cancelado. Então, eu acabei vivendo um período de desespero.
período de medo, um período de ansiedade. No começo da pandemia, surgiu uma demanda lá no Hospital das Clínicas da necessidade de robôs de telepresença, tanto para fazer a teletriagem, onde uma enfermeira ficaria atendendo, recebendo um paciente que possivelmente estava contaminado, mas fazendo esse atendimento à distância para proteger o funcionário. E também quanto à necessidade da própria televisita, porque o paciente, quando interna por causa da Covid, ele acaba precisando ficar isolado. O HC criou uma mega operação, o Instituto Central se transformou num grande covidário, onde a gente tinha 600 leitos de enfermaria, mais 300 de UTI, só para pacientes Covid de média e alta gravidade. Existe uma particularidade lá no hospital, que assim, a gente não disponibiliza Wi-Fi aberto. E infelizmente, o que acabava acontecendo é que, como os pacientes que internavam lá, em geral, mesmo tendo celular, não tinham pacote de plano de dados, muitas vezes acontecia do paciente internar, ficava na enfermaria isolado, sem acesso a familiares e a nenhum tipo de visita, piorava, ia para uma UTI, entubado e saía de lá no caixão fechado, sem nem ter tido a oportunidade de conversar com mais ninguém. Então, a grande angústia minha era no sentido de querer proporcionar a possibilidade desse contato. Com o início da pandemia, como todos os outros estabelecimentos, nós tivemos que fechar as portas para o atendimento presencial em nossos salões. Logo de início, bateu aquele desespero, porque ninguém sabia que rumo tomaria essa crise e nem por quanto tempo se prolongaria. E agora, vamos ver como os nossos convidados fizeram para enfrentar esse momento difícil. Em comum, todos buscaram apoio na família, outros na espiritualidade, nos valores Nikkei, no equilíbrio. E eu tenho a alegria de dizer que, como Nikkei, uma coisa bem importante que fez parte da minha vida é entender que, por mais pequena que eu me sentisse no começo, a minha avó sempre disse que se alguém conseguiu, você também vai conseguir. E a perseverança, que é a marca da cultura japonesa, de sempre persistir, de perseverar, de ajudar as pessoas, de pensar no todo, num contexto comunitário. Nesse momento foi bem importante eu fazer parte de um grupo da Seishonoye chamado Ciclo de Estudos da Prosperidade. E seus ensinamentos foram importantes para manter a serenidade e um pouco de paz espiritual. Então o que eu falo para as pessoas é terem objetivo, terem foco, né? Equilíbrio. Eu acho que não dá só para a gente ficar trabalhando, né? Tudo que é demais faz mal. E o principal de tudo isso que eu vejo é o apoio familiar. Família é família, eu acho que a gente precisa ter um bom diálogo dentro de casa e todos precisam estar nessa mesma energia. Um dos pontos principais, né, o Gaman, que é a filosofia japonesa de nunca desistir, né, a persistência e também a ajuda dos meus pais foi muito importante. Um ponto que pegou muito também foi o falecimento da minha mãe, né, em junho. Legal. Sem dúvida, nós não somos ninguém sozinhos. A pior situação é quando não temos alguém, né, para dividir o nosso sucesso ou mesmo os fracassos. Bom, uma vez energizado, eles foram para a luta, né? Isto é, eles começaram a encarar o problema de frente. Foi um contexto bastante complexo, porque a prioridade do hospital naquele momento era realmente tratar do paciente, da saúde física, e a gente queria colocar tecnologia, precisava de Wi-Fi, precisava de uma série de recursos para que a nossa jornada do robô pudesse se completar. Eu tinha perdido mais de 90% do faturamento no restaurante, o restante vinha do delivery, e para mim estava claro que
que eu teria que me reinventar através do delivery. Eu lembro que nesse momento eu tinha clareza de que precisava tomar decisões difíceis de forma rápida, né? Optei por continuar, né? E aí eu perdi alguns restaurantes que a gente já tinha, né, que fecharam, né, devido à quarentena. E eu falei assim, eu vou começar a entregar verduras higienizadas para consumidor. Então eu comecei, né, foi tudo meio atropelado, eu não tinha máquina de cartão, eu não tinha como receber pagamento, mas eu saí correndo para poder viabilizar essa nova estrutura. E continuamos, né, com os trabalhos. Eu acho que tudo a gente consegue com objetivo, né? O problema é que às vezes a gente fica focado em coisas erradas e a gente acaba se focando muito no problema. Então às vezes a gente tem um problema, por exemplo, financeiro, e a gente fica tão focado nesse problema e esquece de correr atrás. O endereço dos Jardins nós rapidamente transformamos para a operação de delivery. Nós nunca tínhamos feito delivery antes. Nós tivemos que aprender e no processo fomos crescendo essa que é uma operação totalmente diferente do atendimento em mesa. De repente, estávamos com os estoques lotados e parados. Vocês imaginam operações que recebem 300, 400 pessoas por dia, de repente impossibilitados de receber os clientes. Para mim, o maior sentimento naquele momento foi o do motainai, né? Eu ter tanto alimento sem destino, eu ter equipe parada, capacitada, mas sem possibilidade de trabalho, e ter cozinhas super equipadas em desuso. Bem, passado o momento do desespero e apoiados por suas famílias, parceiros e amigos, vamos ver o que gerou o clique, a ideia, o que mudou ou ajudou no destino desses Nikkeis. Eu acabei enxergando o medo como um ponto de partida e não um ponto de chegada. O medo ele foi um ponto de partida importante para a minha autodescoberta, para saber realmente o que eu gosto de fazer. E, por outro lado, saindo um pouco do meu desespero, eu também comecei a perceber pessoas com muitas dificuldades pelas ruas. Vocês imaginam as ruas totalmente desertas, as portas fechadas e essas pessoas sem ninguém a quem recorrer. Então, um trocado, um pedaço de pão, ou um prato de comida. Então, aos poucos, eu comecei a fazer refeições a mais para minha equipe. A gente cozinhava a mais, fechava em marmitas e começamos a distribuir em nosso entorno. Na época de pandemia, nós estávamos com a loja fechada, né, e conversando com algumas pessoas do grupo. Eles indicaram ou informaram para nós a possibilidade da alteração do contrato social também, e com certeza isso fez com que a gente pudesse trabalhar nessa alteração. Nós fizemos aqui a abertura de uma loja, podemos falar lojinha, né? Começamos a vender máscara, começamos a vender álcool gel, né, pano, e através do grupo conseguimos vender bastante. Então eu só tenho a agradecer aqui ao grupo Compra e Venda. O que me deixou muito feliz foi que muitas pessoas conseguiram também alterar no seu contrato social, né, o seu ramo de atividade, puderam trabalhar, reabrir. Então acho que a finalidade do grupo é essa, é um ajudar o outro na dificuldade, superar e reinventar o seu negócio. Eu podia compartilhar um pouco do meu conhecimento através da internet. E assim comecei a gravar lives todos os dias pela manhã, já que todos os dentistas estavam em casa, seria uma forma de dividir um pouquinho do meu conhecimento através dessas lives. E eu também tenho um curso online. E então eu comecei a investir mais tempo nesse curso e
como os dentistas estavam em casa, eles também foram beneficiados porque muita coisa eles puderam estudar na cidade que eles estivessem, do jeito que eles pudessem, cada um em sua casa, para a melhoria dos seus serviços no consultório. É uma palavra japonesa de origem de Okinawa, né? Parte da minha família tem origem em Okinawa também, que se chama Nankuru Naisa. Tá? Nankuru Naisa, em Uchinaguchi, seria acalma seu coração, tudo vai dar certo e tudo vai passar. Tá? E muito em breve já vai estar todo mundo aqui se reunindo novamente, comendo junto, se divertindo junto também. E é só uma fase. Depois dessa árdua jornada desses heróis, chega o triunfo. Como foi algo importante na minha vida? A gente ver pacientes em seus momentos, muitas vezes de despedida, de um paciente que mal conseguia acordar, ficar até agitado, esboçar umas lágrimas quando ouviu a voz da filha cantando. Enfim, assim, eu acredito que nós sempre podemos, diante de um grande desafio, ter sucesso ainda maior. Nesses 4 anos de grupo, nós já fizemos diversas doações, fizemos diversas campanhas, entre elas doações para Kibonoye, Ikoi no Sono, Yasuragi Home, Enkyo, Dirsu Kuboyama, entre outras instituições e associações. No total, nós já fizemos mais de 200 mil em doações. Fizemos também campanhas de alimento, e doamos mais de 4 toneladas na primeira vez e 3 toneladas na segunda campanha. Nós tivemos um saldo positivo entre aberturas e fechamentos de 14.002 empresas no mês de outubro. Ou seja, nós abrimos mais empresas que fechamos no estado de São Paulo. E esse resultado da abertura foi o melhor número na história desde 1998 da Junta Comercial do estado de São Paulo. É incrível como o empreendedor paulista foi resiliente. E, enfim, o que acabou acontecendo é que surgiu um curso online periodiária onde eu ajudo milhares de dentistas através das redes sociais, ensinando coisas sobre a parte de tratamento de gengivas, prevenção de doença de gengiva, prevenção de perdas dentárias, porque na pandemia os dentistas ficaram em casa e eu pude desenvolver esse projeto em parte social, de orientação aos dentistas, que também se estendeu como um braço de atenção às pessoas, chamando atenção para que os dentistas façam atividades de atendimento à população, entregando escovas. E, enfim, na pandemia, eu tive uma revolução da minha prática profissional, que hoje eu sou mais professora nas redes sociais para todos os dentistas em todos os confins do Brasil e do mundo. Para encontrar o seu Ikigai, para encontrar o seu propósito, isso envolve muita batalha, uma batalha constante, uma luta diária constante. E isso vai gastar muita energia, isso cansa. Só que a grande lição que a gente pode tirar disso tudo é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem medo, esse é o pontapé inicial para descobrir a sua essência. E foi aí que eu descobri minha essência, que é tratamento de dor. Então eu resolvi estudar, resolvi buscar cursos, buscar aperfeiçoamento na minha própria área. Como que eu posso fornecer o melhor para o paciente dentro da minha área? Como que eu posso ajudar as pessoas dentro da minha área? E isso me gerou uma inovação dentro da minha área. Então, graças a esse estudo, a essa preparação, hoje eu tenho condições de tratar pacientes que tiveram dor ou que têm dor. A persistência, ela só é alimentada pela vontade de vencer. Se você tem vontade de persistir, de ter essa garra, a vontade de vencer tem que ser maior que o medo de perder. E assim é possível superar esse período de crise. E assim é possível também não ficar acomodado nos períodos de estabilidade. Muito obrigado. Veio então aquele sentimento, sim, eu estou fazendo algo, mas parece uma gota de água no meio do deserto. E eu comecei a pensar, a minha cozinha consegue produzir mais refeições?
Talvez essas que eu esteja fazendo em parceria com a prefeitura estão ajudando um pouco, mas eu posso fazer mais. E aí, trocando ideias com colegas da JCI Brasil-Japão, de outras entidades, outros empresários, surgiu então o movimento Água no Feijão. Foi algo muito surpreendente. Em menos de um mês, nós tínhamos conseguido engajar várias outras entidades, ONGs, instituições, e hoje contamos com um grupo de voluntários de mais de 60 pessoas. Em um momento de grandes adversidades, é muito gratificante perceber que os valores de nossos antepassados, como o senso de comunidade, a empatia, a solidariedade e a união, realmente triunfaram. Estamos ajudando pessoas que precisam? Com certeza. Mas o nosso maior sentimento é o de gratidão, porque no final nós somos os mais ajudados. Nós tivemos a oportunidade de tirar o foco das nossas próprias mazelas e encontrar um propósito, um sentido nesses tempos tão difíceis. Só posso esperar que juntos possamos sim evoluir, como seres humanos, como sociedade, como humanidade. Muito obrigada. Bom, com este último vídeo, chegamos ao fim das histórias sobre como os nossos convidados se reinventaram nesse período, alinhando criatividade, valores e propostas. Eu gostaria de comentar que para este evento, o consulado japonês disponibilizou um cachê para os palestrantes, que está gentilmente sendo inteiramente doado para a Casa de Esperança Kibonoye. Bom, pessoal, vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas, né? Mas antes eu queria informar que o Marcos Teruya, né, hospitalizado, ele está no hospital agora, ele está aqui com a gente, ele faz questão de participar também do evento, né? Muito tocante a tua vontade, viu, Marcos? Tá? Talvez a gente só faça uma pergunta para você, se você não ficar tossindo muito, né? Então, uma perguntinha assim, bem rapidinha para você, tá? Mas antes, vamos começar com a Thelma. Thelma, é uma pergunta para você. Como a responsabilidade social se encaixa na missão da empresa ou da organização? Então, isso foi algo surpreendente, né? A gente vê que realmente os valores começam a adquirir uma importância maior, né? Acho que nos tempos de adversidade, a gente é obrigado a repensar prioridades. E a gente vê cada vez mais empresas, organizações ou pessoas com essa consciência. Eu acho que é um sentimento que aflorou mesmo. Não adianta eu estar bem se a gente vê outras pessoas por aí, outras empresas, organizações que não estão bem. Eu acho que a gente só consegue superar, a gente só consegue evoluir se for todo mundo junto. Eu acho que esse é o momento da gente realmente se unir e da gente criar um novo mundo, uma nova realidade, né? Eu acho que como a gente estava anteriormente, o ritmo, os valores, a gente estava indo por um caminho que, assim, eu honestamente estava muito preocupada. E essa parada obrigatória que a gente fez nas nossas rotinas, nas nossas vidas, né, nos nossos negócios, acho que a gente realmente teve que parar e repensar. Agora vamos falar com a Lilian Arai, né, que também está deixando um impacto muito grande, né, com o uso de robôs no hospital, né, durante a pandemia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o impacto, né, que o projeto de uso de robôs no hospital vai deixar como legado para a história da medicina. Boa noite a todos. Então, eu tive essa experiência, trabalhei como voluntária no Hospital das Clínicas por quase 3 meses no comitê de crise e para implementar essas tecnologias. E uma coisa assim que a gente realmente entendeu é o quanto a tecnologia ela tem que vir para fazer somente aquilo que nós humanos a gente não precisa fazer, ou a gente não sabe ou não consegue fazer, ou não precisa perder tempo em fazer, para sobrar cada vez mais tempo para a gente fazer só aquilo que só a gente pode fazer, né? Que é ser humano. E quanto mais a gente foi implementando o robô e tudo mais, a gente foi vendo a conexão que existia entre um familiar de um paciente que estava isolado, assim, muitas vezes era uma conversa de despedida, e
E o quanto isso foi importante graças à tecnologia. Sou otorrino, estou mudando agora um pouquinho mais, caminhando mais para a área de inovação, e muitas vezes a gente vê que tem muita gente que acredita que o uso de tecnologias vai acabar distanciando as pessoas. Só que muito pelo contrário, se a tecnologia estiver distanciando as pessoas, a culpa disso somos nós. São pessoas que estão usando mal a tecnologia. E eu acredito assim que provavelmente daqui a alguns anos, quando os alunos de medicina começarem a aprender sobre robótica médica, eles vão aprender que tudo começou, a robótica começou, foi introduzida nos hospitais aqui no Brasil no momento da pandemia. E a gente tem a alegria de saber que houve uma empresa que está doando 5 robôs para perpetuar tudo aquilo que a gente trabalhou muito nesses 3 meses para conseguir implementar a jornada do robô. Então, acredito que um pouquinho de tudo aquilo que a gente trabalhou e se dedicou dentro do Covidário está trazendo frutos. E isso eu acho que é a nossa grande alegria, né? Muito bacana, viu, Lilian? Você, como uma médica, ter uma visão assim tão ampla, né? E de pegar a tecnologia como aliado, né? Parabéns pela iniciativa. Né? Então, deixa eu já ligar aqui, fazer uma pergunta para um outro médico, né? Para o Leandro. Leandro, como você pensa que dá para ajudar outras pessoas da pandemia? Olha, vendo essas histórias aí, todos esses depoimentos, eu imagino que o melhor dos mundos seria justamente juntar aquilo que é a sua profissão com o que o mundo precisa. Inclusive é uma daquelas mandalas do Ikigai, né? Juntar aquilo que o mundo precisa com o que você é bom em fazer e consegue ser recompensado por isso. Parece que todo mundo conseguiu uma maneira de fazer com que seu trabalho contribuísse para o bem comum. Só que, muitas vezes, vendo pacientes em estado de desespero, em estado de medo, independentemente da classe social, todos eles precisam de uma coisa que todo mundo consegue fornecer, que é conexão, que é presença. E aí eu te pergunto, assim, será que a gente tem feito o máximo possível para ajudar quem está próximo da gente? Ajudar quem está próximo, digo, família, amigos, pais, mães, irmãos, tios, quem quer que seja que esteja passando por essa pandemia junto. Mas só de mostrar uma conexão social, uma presença junto, já é algo que a gente pode fazer, que não precisa nem ser médico para isso, né? Não precisa nem desenvolver algo para isso. E assim como a doutora Lilian Arai falou, a tecnologia está aí para juntar, para tornar a gente conectado, apesar de isolado. Então, vamos nos conectar, apesar de estarmos isolados, né? Obrigada, Leandro, é verdade, né? A gente sempre, quer dizer, sempre não, mas às vezes a gente esquece de que simplesmente uma conexão humana, né, já pode ajudar muita gente, né? Principalmente as pessoas à nossa volta. Bom, eu vou agora fazer uma pergunta para o Alex Ozai, né, sobre qual foi o maior medo, né, que ele teve agora durante a pandemia. Bom, primeiramente queria dar uma boa noite a todos. Bom, eu acho que o maior medo para mim é do recomeço. Às vezes a gente acaba ficando acomodado, né? Talvez essa seja a palavra. A gente se acomoda, fica numa zona de conforto e a gente acaba não desenvolvendo coisas novas por questão de medo, preguiça, enfim. Mas o meu maior medo foi desse recomeço. Então eu tinha já uma empresa na área de produção de vídeo, né? Com a disseminação aí da tecnologia, para mim ela acabou mudando muito o mercado, né? Na área de produção de vídeo. E aí eu tive que, né, criar algo novo. E aí foi onde eu comecei a empresa de distribuição de verduras, né? Ela é uma empresa mais focada para restaurantes, bares, né? E aí eu comecei essa empresa no início do ano, e aí eu tive que me reinventar de novo com
com a pandemia e a quarentena, né? É uma dificuldade que, até pelos depoimentos de todos, né? Todos passaram aí, mas isso me deu muito medo. E a cada ano que passa, a gente vai ficando mais velho, eu acho que esse medo de recomeço, né? Ele aumenta, né? Acaba envolvendo muitas pessoas, né? Família, né? E aí a gente tem esse medo, esse receio de não dar certo, né? E se não der certo, né? Eu já não vou ter mais tanta energia para um novo recomeço. Então esse medo ele persiste, mas graças a Deus aí com bastante trabalho, né? A pandemia veio aí para dar uma chacoalhada mesmo, né? E fazer com que a gente saísse dessa zona de conforto e se reinventasse. E graças a Deus deu tudo certo, né? E vamos continuar, porque a gente precisa matar um leão por dia, né? Então, Alex, graças a Deus e graças ao teu trabalho, né? Teu esforço, né? Que Deus ajuda quem trabalha bastante. Deixa eu aproveitar aqui a deixa também e já falar com o Miki. Miki, essa pandemia, o que foi mais difícil para você e para sua família? Boa noite a todos. Nossa, foram várias coisas difíceis, né? Afinal, ninguém esperava passar por um período assim. Mas eu acho que quando decretaram o lockdown, a quarentena, acho que foi o momento mais impactante, né? A gente teve que fechar o restaurante, o delivery ainda era incipiente, não era o suficiente para a gente cumprir os custos da nossa estrutura. E esse foi um momento que realmente a gente teve muita ansiedade, muita angústia, pânico, né? E a hora que a gente começou, aliás, a propósito, minha esposa também é empreendedora, tem uma empresa de marketing de eventos e também, por conta da quarentena, também teve que brecar as operações, né? E na hora que a gente começou a racionalizar o que estava acontecendo, nós começamos a discutir quais seriam os cortes do orçamento familiar que a gente faria, né? Poxa, agora vamos ter que cortar o clube, vamos ter que cortar a TV a cabo, o inglês, as meninas. A gente teve amigos que tiraram os filhos da escola. Pensou, poxa, será que a gente também troca as meninas, né? A gente tem 2 filhas, uma de 13 e uma de 17 anos. Será que a gente troca elas de escola? E a gente pensou, discutiu e chegou à conclusão que a educação das nossas filhas é uma coisa sagrada, né? E que a gente ia literalmente defender esse investimento a qualquer custo, né? Independente do que acontecesse. E felizmente, finalmente, eu acho que o universo, Deus, né, conspiram para a gente ir ajustando as coisas, acabou lançando, se reinventando, que nem o Osai falou, né, assumindo aí o risco e a gente conseguiu equalizar as coisas e seguir aí com a vida, né. Eu acho que esse momento foi o mais difícil, né, para a gente. Obrigada, Miki. Eu concordo com você que realmente o universo ele conspira, né? Por mais difícil que seja, quando você acha que não tem mais luz no fim do túnel, de repente acontece alguma coisa, né? Abre uma janela. É verdade. Super acredito nisso. Bom, vou aproveitar e perguntar para o César, né? Yukio, como é que o delivery, né, mudou a forma de trabalho dele na empresa, né? E se ele tem planos também, né, para expandir essa modalidade? Cadê o... Oi. Olha, o delivery para mim, eu acho que não só de comida, né, mas também eu ministro aula já tem 10 anos, foi muito difícil, né, a gente conseguir equalizar toda essa produção de doces, né, de uma loja recém-aberta,
passar isso tudo para um delivery, porque tudo isso acaba tendo um custo muito grande também, tanto de matéria-prima estocada, quanto de embalagem, forma de você entregar, e até mesmo as aulas também, né? Foi bem ali próximo à Páscoa, para quem trabalha fazendo doces, é a época que você mais ganha dinheiro, então o pessoal também ficou muito perdido. Então, com isso surgiram muitas lives também, então delivery não só de comida, mas também de aulas, para a gente conseguir disseminar a informação. A gente criou também, junto com o pessoal, com o Marcelo Assamura, a gente fez uns videoaulas, né, de Wagashi e Yogashi, para também, aproveitando esse gancho, também poder mostrar um pouco mais da confeitaria japonesa para muita gente. A venda aqui na loja também, o delivery teve aqui um peso muito grande e né, até engraçado, né? Mas durante a pandemia, mais de 90% dos clientes eram japoneses, né? Então, tem muito dessa coisa de você querer ajudar um ao outro, né? Quando a gente acha que não consegue mais ir além, a gente consegue ganhar força, né, para conseguir realmente ir para frente. O que foi uma coisa relativamente boa, né? Se tem que tirar um lado bom de tudo da pandemia, é realmente a gente conseguir se reinventar, né? Ou seja, a gente teve que crescer muito em pouco tempo, né? Porque acho que agora o que a gente mais precisa, né, são velhas lembranças e novas esperanças para o futuro. Legal, César, obrigado pelo depoimento. Vamos trocar um pouco de assunto, mudar bastante, vamos falar um pouco de extroversão, né? Nós, Nikkei, temos uma tendência de ser um pouco mais extrovertido, e eu gostaria de perguntar para a Cristina, né? Como é que você, um pouco mais solta, como é que você desenvolveu essa habilidade, Cristina? Não, eu não sou mais, ou talvez eu tenha me tornado, né? E os descendentes, os japoneses, eles tendem a ser mais quietinhos, mais introvertidos, e comigo nunca foi diferente. Mas eu tenho muita gratidão à cultura japonesa, porque quando eu era pequenininha, a minha mãe sempre falou que japonês é muito quietinho e muito introvertido. Então tem que fazer karaokê e tem que cantar para não ter vergonha de falar em público, porque um dia talvez vai precisar. Então, eu sou muito grata à experiência do karaokê, porque traz talvez a coragem de estar na frente das pessoas. E, às vezes, esta falta de coragem deixaria tudo mais para trás. Tudo mais para trás, eu diria, eu me tornei professora, e quando chegou a pandemia, eu virei youtuber, na verdade. Youtuber de conhecimento odontológico. E eu também tinha curso de odontologia, mas muito mais eu consegui ajudar as pessoas, amplificando conhecimento técnico, experiência clínica, conhecimento adquirido ao longo da vida, enquanto estava todo mundo em casa. Então, a coragem, ou a extroversão, ou a possibilidade de se comunicar, ela traz muito mais ganhos para as pessoas ao redor. Então, eu diria para todo mundo que é Nikkei-jin, que ainda tem, talvez, vergonha, vai cantar num karaokê e adquira essa coragem. E a coragem por exemplo, cantar num palco é muito análoga à vida, porque às vezes a gente está lá no palco e a gente por dentro está morrendo de vergonha, de medo, mas daqui a pouquinho, Kigatatsu, tudo sumiu, tudo desapareceu, e foi e aconteceu. E eu acho que essa é a coisa que a gente tem que carregar para a vida em momentos difíceis. Vai lá, faz, esquece a vergonha, que o ganho para todo mundo vai ser muito maior. Cristina, eu sou uma introvertida extrovertida, tá? É verdade, vocês estão rindo, é verdade. Mas não vou ficar explicando agora, né? Bom, olha, o Marcos Teruya está aqui com a gente, né? Ele, mesmo na condição de saúde que ele está, né? Ele está aqui no esforço para falar. Então, assim, obrigada, Marcos. Eu vou fazer a pergunta para você, né? Que a gente queria saber aqui qual foi a relevância, né, do grupo Compra e Venda, né, durante a pandemia.
fica à vontade para responder, né? Se faltar um pouquinho de ar aí, sei que a gente sabe que você está, né, no maior esforço mesmo. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. O grupo Compra e Venda foi de extrema importância, não para mim, mas também para muitas pessoas, porque quando aconteceu esse fato de fechar o comércio, eu também tive meu comércio fechado, e o grupo que nós percebemos são mais de 1.800 pessoas hoje, e o número de publicações explodiu. Até hoje, todos os dias são muitas publicações. E hoje nós temos aí 3 pessoas, né, que fazem o compartilhamento de informações, que a gente não podia deixar de agradecer aqui, que é o Teru e o André Tokuric, que toda semana uma dessas pessoas doa o seu tempo integral para compartilhar todas as mensagens nos 8 grupos. Né? Então, isso é algo que tem 1.800 pessoas, mas só algumas que se realmente sentir essa necessidade, obrigação ou vontade de ajudar e conseguir fazer essa ajuda, né? E outro negócio que nós conseguimos ajudar bastante nessa pandemia foi em relação à ajuda às instituições, às entidades assistenciais. Conseguimos fazer aí mais de 7 toneladas de doações de alimentos para várias pessoas de comunidades carentes, né? E, assim, a incerteza sobre o Covid continua. A gente sabe que não é fácil. Eu achava que era uma coisa, mas quando você está internado, vai para o quarto de 3 dias lá, você reflete um pouquinho melhor sobre essas incertezas, como que nós temos que cuidar também da equipe, dos funcionários, da família. E tenho certeza que logo que sai essa vacina, que as pessoas também continuem se cuidando, porque aqui mesmo no hospital eu ouvi casos de pessoas que pegaram mais de uma vez e às vezes a vacina também não consegue ajudar todo mundo, tá? Mas queria agradecer também aí pelo convite e não vou me alongar mais porque já deu uma cansadinha aqui, tá bom? Mas obrigado. Conta comigo quando precisar. Obrigado. Tá. Sandra, então, pessoal, olha, em função dessa pausa que nós tivemos, eu resolvi dar uma continuidade aí. A gente resolveu dar uma continuidade, fazer mais última pergunta. Tudo bem para vocês? Tá? Vai ser bem rapidinho, né? Então, podemos começar pela mesma ordem, né, Thelma? Você também está com... Já logo mais vai ter que atender o pessoal aí no teu restaurante. Qual a principal lição que você está levando dessa crise? Bom, como eu falei antes, né, na questão da missão, é de que realmente a gente percebe como todos estamos unidos, né, nós não estamos sozinhos, e se tem algo que a gente precisa aprender, é que o planeta é um só, a humanidade é uma só, né, nós estamos todos conectados, e a gente só vai conseguir superar, a gente só vai conseguir evoluir se formos todos juntos, todos unidos. E o que a gente percebe nesse grupo aqui, todos os integrantes do NEB, os convidados que estão aqui, por todas as histórias e falas, né, é que já foi despertada essa consciência. Acho que está em cada um de nós, né, fazer parte dessa mudança e a gente sair melhor e fortalecido dessa situação tão difícil. Ela tem que servir para algo, e que a gente possa crescer e evoluir. Obrigada, gente. Boa noite. Agora é a Lilian, né? Então, eu acho que emendando um pouco no que a Thelma falou, né? Eu acho que assim, ter compaixão e trabalhar com paixão, acho que faz muita diferença, né? Eu acho que assim, e o mais incrível é que tem muita gente que quer fazer isso. E isso é uma coisa que eu descobri, assim, como tem gente que também tem esse mesmo sonho. E é muito gostoso quando a gente trabalha junto, porque juntos, nossa, a gente consegue fazer muito mais coisa. Então, eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar, né, de ter compaixão e trabalhar com paixão.
Legal. Agora, Leandro. Pessoal, queria dizer que com essa pandemia, o sofrimento ele é inevitável. Não dá para passar por isso sem sofrimento. Só que o sofrimento sem propósito é algo que a gente pode evitar. Faz sentido na vida sofrer com propósito. Se a gente tiver com um propósito lá na frente, sofrendo por isso, aí tudo bem. Tudo certo. Só que para você encontrar o propósito, eu percebi que muitas vezes a gente precisa se conectar. E às vezes fazer trabalhos voluntários, ajudar outras pessoas, se conectar com outras pessoas, faz você enxergar não só a sua realidade, mas a realidade de outras pessoas. Aí você consegue talvez enxergar um pouquinho na luz no fim do túnel, qual seja o seu propósito. E aí o sofrimento ele faz sentido. Isso eu percebo tanto o pessoal da linha de frente, quanto também o pessoal que trabalha em outros empreendimentos. Então, ajudem os outros, conectem com as pessoas, encontre um propósito para esse sofrimento, porque quando tudo isso passar, quando você estiver na estabilidade, também isso vai passar, a estabilidade ela passa, a gente só não pode se acomodar, certo? É isso, pessoal. Alex? Bom, o que eu vejo o que eu vou carregar de lição, depois de tudo isso que aconteceu, é que eu vejo que o mais importante, né, e até há aí por parte de muitos empreendedores, né, que é humanizar as coisas. Então hoje, pelo distanciamento, né, pela quarentena, eu acabei valorizando muito mais as pessoas, né? Aquele abraço confortante faz muita falta de alguém que a gente gosta, né? Então eu acho que esse network, assim, esse conhecer pessoas, eu acho que isso é muito importante, a gente precisa valorizar muito isso. E eu agradeço aqui, queria agradecer o NEB aí pelo convite, né? Porque foi mais uma oportunidade de conhecer pessoas incríveis aqui, né? Espero poder conversar e conhecer mais. Então, agradeço demais a oportunidade. Muito obrigado. Agora o Mick. Sim, durante toda a pandemia eu fiquei com um livro muito na cabeça, um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Um livro bem pequeno, simples, de fácil leitura, mas ele ficava me provocando durante toda a pandemia. E a mensagem que eu me recordava dele era: não fica preso no que está acontecendo, não fica preso no problema, né? Pensa no que você pode fazer, se mexe, né? E às vezes a gente não enxerga qual caminho seguir, mas o importante, eu também tinha um amigo que sempre me dizia: decisão boa é decisão tomada, né? Então, o importante era a gente se mexer, né? Que nem a Sandra falou, às vezes a gente não enxerga a luz no final do túnel, mas pelo menos a gente está se movendo para um sentido, né? E além disso também foi muito importante, como a Thelma disse, né? Quer dizer, a cooperação mútua de todos. Quer dizer, eu, logo no começo da quarentena, tinha um bolo de contas que eu atrasei, e a gente contou com a cooperação de todos os nossos fornecedores, de clientes, de colaboradores da empresa. Então, todo esse apoio mútuo, eu acho que fez essa coisa funcionar no final. Então, eu acho que às vezes a gente não enxerga qual caminho a gente está seguindo, mas é importante a gente ir se mexendo, porque o Deus, o universo, vai dando sentido para o que a gente está fazendo. Isso aí. César Yukio? Bom, para mim, acho que a melhor lição que eu levo é a valorização do essencial. A gente ficou aí tanto tempo parado, sem poder sair e tudo mais, a gente conseguiu realmente ver que o que mais importa para a gente estava dentro de casa. Nossa família, os amigos, mesmo que longe, sempre estavam perto aí pela internet. Valorização de serviços essenciais, né? Os coletores de resíduos estavam passando,
profissionais de saúde, né, arriscando suas vidas ali nos hospitais. Acho que essa valorização vai fazer o nosso novo normal um mundo muito melhor, né? Acho que esse novo normal que todo mundo fala é uma chance para a gente melhorar como pessoa, para realmente conseguir ter aí um futuro muito melhor do que vem para frente. Cristina? O que eu aprendi é que na pandemia, quando tudo fechou, a gente não pode olhar só para o problema. Então, fecharam todos os consultórios e todos os dentistas falando, ai, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida? E eu comecei a dizer, olha, você continua existindo, você continua sendo dentista, então você pode continuar estudando e mais, a gente pode começar a disseminar informação importante, orientação educativa pela internet. E aí eu comecei um movimento para os dentistas do mundo, do Brasil todo, distribuírem escovas de dentes para as pessoas. Olha, você continua dentista, distribui e valoriza a importância da higiene bucal diária, tão esquecida. Então, a gente não pode só olhar para aquilo, fechou uma porta, como diz o Mickey, acha outro queijo. E que assim a vida flui. E a gente consegue descobrir que existe coisas muito maiores do que só aquilo que você está olhando. Para de reclamar e vai agir. Isso foi o meu maior aprendizado. Marcos Teruya? Marcos? Oi, boa noite. O que eu levo como aqui, devemos continuar ajudando as pessoas e sempre saber agradecer, que dias melhores virão. Bacana. Gente, obrigada a todos, né? A gente está aqui encerrando, né? Então, acho que foi super rico para todo mundo. Pelo menos, eu percebi que todo mundo que resolveu, né, seus problemas sem olhar para ele, né? Pararam de olhar os problemas e foram, na verdade, ajudar outras pessoas, né? E assim conseguiram resolver os seus próprios problemas, né? Com muita criatividade também, né? Afinal, a gente também é brasileiro, né? A gente é japonês também, mas é brasileiro bastante, né? Então a gente se vira. Mas, bom, em nome do NEB, né, do Bunkyo e do consulado, então, queria agradecer também a participação de todos, né? Narita também agora vai falar, né? Narita, também para a gente encerrar. Obrigada a todos, uma ótima noite, viu? Então, pessoal, olha, mais uma vez, obrigado por ter aberto o coração de vocês, né? O tempo que vocês disponibilizaram para fazer o vídeo, eu sei que foi longo, né? E de participar de todo esse evento, né? Eu tenho certeza que todos esses exemplos que vocês passaram vai inspirar outras pessoas também, porque me inspirou, né? Me inspirou também bastante, tá? Então, gente, muito obrigado, viu? E aqui a gente termina. Tchau, tchau. Obrigada.
Uma comunidade é construída pela sua história, amizade, esforço e, principalmente, pela cooperação. Esse espírito de cooperação, trazido do Japão e fortalecido no Brasil, fez crescer iniciativas que marcaram a presença da comunidade nipo-brasileira e sua aspiração de prosperar e contribuir ao desenvolvimento do país. Nesse ambiente, em 1955, foi fundada a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo. A entidade tem desempenhado um importante papel, promovendo a integração Brasil-Japão, desenvolvendo um intenso intercâmbio social e cultural entre os dois países. Ao completar 65 anos de fundação, representa a maior comunidade Nikkei fora do Japão e atua fortemente na preservação e divulgação da cultura japonesa no Brasil e da brasileira no Japão. Na sua sede, no bairro da Liberdade, em São Paulo, são realizados inúmeros eventos, celebrações, estudos. Isso torna a comunidade ainda mais unida e fortalece os laços de amizade e colaboração. Seja na biblioteca, no ginásio de esportes, no espaço cultural ou no grande auditório com capacidade para 1.100 pessoas, uma estrutura disponibilizada à sociedade. Também na sede está instalado um dos principais museus históricos de imigração japonesa do mundo. Inaugurado em 1978, recentemente passou por uma profunda modernização, com inserção de mais conteúdo e tecnologia de ponta, buscando proporcionar experiências ainda mais proveitosas aos visitantes. Preservar a história é um dos pilares de sustentação de uma comunidade. A entidade também é responsável pela manutenção do legado construído em 1954 pelo governo japonês, juntamente com a comunidade nipo-brasileira. Trata-se do Pavilhão Japonês, um patrimônio da arquitetura tradicional japonesa, localizado no principal parque público do Brasil, o Ibirapuera. Ali o visitante conhecerá um dos raros pavilhões construídos no exterior a preservar suas características originais. Uma outra área de cerca de 600 mil metros quadrados, com parte coberta pela Mata Atlântica, também é mantida pelo Bunkyo, o Centro Esportivo Kokushikan Daigaku, em São Roque, doado à entidade em 1997. Além das estruturas construídas, o destaque são as centenas de pés de cerejeira, que anualmente atraem milhares de visitantes para o Festival das Cerejeiras. Na comemoração dos 110 anos da imigração japonesa em 2018, teve início a construção do pavilhão Kazuo Harazawa. As inúmeras ações desenvolvidas ao longo desses 65 anos têm sido possíveis graças à dedicação e comprometimento dos numerosos voluntários e à generosa contribuição de associados, empresas e entidades. O Bunkyo está cada vez mais empenhado em preservar o legado dos pioneiros imigrantes japoneses, transmitindo os valores éticos e culturais tanto para as gerações de descendentes como para os não-nikkeis interessados na cultura japonesa. Um dos propósitos da entidade é fortalecer a conexão entre o melhor do Brasil e do Japão, promovendo uma sociedade mais solidária e comprometida com o desenvolvimento sociocultural, com a visão de um sólido futuro.